nós é um privilégio receber vocês mais uma vez hoje e para podermos passar esse tempo de final de semana com você. Podermos externar ao Senhor a nossa gratidão por esse tempo também de isolamento e de grande aprendizado, onde as nossas famílias têm podido se reunir e a cada dia partilhar o pão à mesa, os joelhos no chão e as orações que são feitas dentro dos lares. Essa saudação a você nesse dia é uma oração com muita saudade, é uma saudação com muita saudade, em razão desse distanciamento que nós estamos vivenciando, mas que tem sido necessário para cada um de nós. A vocês que nos assistem, sejam muito bem-vindos à nossa celebração no dia de hoje. Que o Senhor te abençoe, que o Senhor te guarde. Aos nossos irmãos do campus de Jacareí, que bom ter vocês conosco também. Esperamos que seja um tempo muito proveitoso, um tempo agradável, um tempo de muito aprendizado na presença do Senhor. Eu queria deixar alguns avisos para vocês, logo no início dessa celebração. Já houve um decreto aqui em São José dos Campos, acerca do isolamento agora seletivo, mas nós agora em contato, a equipe pastoral e toda a diretoria administrativa, entendemos que devemos prosseguir com as condutas adotadas nesse momento, para a proteção dos nossos irmãos, para o cuidado com a saúde de cada um de vocês e a nossa também. Por isso, todas as nossas atividades continuam suspensas. Elas continuam agora aguardando uma liberação geral e um tempo oportuno, onde nós poderemos verdadeiramente nos unir enquanto igreja e celebrarmos todos juntamente com toda a liberdade. A parcialidade talvez não seja o mais proveitoso e oportuno para esse momento. Por isso, queremos com toda a liberdade no Senhor aguardar esse tempo. Tá bom, queridos? Então, fica a nossa mensagem a você. Permanecemos como estamos, então, até que possa haver um decreto, ou a liberação desse decreto, e a liberação para todas as atividades, e tudo volte à normalidade, como nós temos orado e esperado no Senhor. Eu queria orar com você hoje, queria colocar o seu coração diante do Senhor, queria colocar o meu coração diante do Senhor, com a certeza de que Deus está conduzindo e continua sendo o Senhor da história. Ele continua sendo o Rei da glória. Ainda que separados fisicamente, continuamos unidos como Igreja de Cristo, e a presença do Senhor tem se feito notória em todos os lugares onde nós estamos, e as orações são feitas também. Você pode orar comigo hoje? Deus, muito obrigado. Muito obrigado por esse tempo que o Senhor nos permitiu viver, tamanho aprendizado. Muito obrigado, Senhor Deus, porque o Senhor nesse tempo tem cuidado de nós com um amor tão grande, com um amor terno, com um amor leal. Muito obrigado, Senhor Deus, porque nós sabemos que somos reféns da sua graça e queremos continuar assim, porque estar na presença do Senhor é o melhor lugar onde nós poderíamos escolher para permanecer. Pedimos ao Senhor que nos conduza nessa celebração, conduza as nossas orações, os cânticos, conduza a tua palavra, conduza, Senhor Deus, tudo aquilo que for feito nesse dia. Deus, que a bondade do Senhor nos envolva, que o seu amor nos acolha sempre. Deus, nós cremos em Ti e continuamos a crer em Ti e aguardando, Senhor Deus, com muito desejo no nosso coração, esse tempo em que poderemos voltar a nos abraçar, a nos encontrar como família do Senhor, enquanto Ibage, Senhor Deus. Estamos ansiosos, Pai, e desejosos desse tempo, de podermos congregar novamente. Deus, nos usa nesse dia. Conduza-nos, Senhor Deus, com graça, com misericórdia e com favor. Continua a proteger as nossas famílias, os profissionais, Pai, que nesse tempo estão necessariamente precisando servir as comunidades. Deus, protege os nossos médicos, protege os nossos enfermeiros, protege, Senhor Deus, os agentes de segurança, protege, Senhor Deus, todos aqueles que de uma forma ou outra precisam nesse tempo participar, servindo a comunidade na qual nós estamos inseridos, em razão do seu serviço tão essencial. Deus, a sua palavra ela não pode ser contida, e nós sabemos que o Senhor tem provido e trazido essa provisão, Pai, e esses recursos tão importantes na mídia, para que possamos continuar alcançando o coração daqueles que te desejam. Por isso, Deus, nós te agradecemos, nós te louvamos e continuamos pedindo sabedoria, paciência, graça nesse tempo, para podermos enfrentarmos e depois de atravessá-lo, podermos dar ao Senhor toda a honra, toda a glória que lhe é devida. Pai, nós agradecemos ao Senhor e pedimos que o Senhor nos conduza nesse tempo, em louvor e em adoração. Nós oramos assim, nós agradecemos assim e o fazemos em nome e por amor a Jesus Cristo. E você aí e eu aqui,
concordamos com essa oração e eu desejo a você uma excelente celebração nessa manhã. Que Deus nos abençoe, que Deus nos conduza em graça, em misericórdia e em favor. Vamos celebrar aquele que por nós teve um maravilhoso amor, grande amor de Cristo. Quem nos liberta da escuridão e que o amor é poderoso, o Rei da Glória, o poderoso Deus. Quem treme a terra ao som de trovões, sem ar eu fico e admirado, o Rei da Glória, o poderoso Deus. Maravilhoso amor, sua graça me alcançou, tomou o meu lugar, a minha cruz levou, a sua vida deu para me libertar. Jesus, eu canto o seu amor sem fim. E quem traz ordem a todo caos, quem faz do órfão seu filho e filha, o Rei da Glória, o poderoso Deus. E quem governa nações e reinos com a verdade e a justiça, o Rei da Glória, que brilha mais que o sol. Maravilhoso amor, sua graça me alcançou, tomou o meu lugar, a minha cruz levou, a sua vida deu para me libertar. Jesus, eu canto o seu amor sem fim. Vamos juntos todos declarar que Ele é o Santo Rei que morreu por mim e por você e que ressuscitou naquela cruz em nome de Jesus. Aleluia. Cante comigo, diga: Santo é o Rei. Santo é o Rei que morreu, digno é o Rei que ressuscitou. Santo é o Rei que morreu, digno é o Rei que ressuscitou. Santo é o Rei que morreu, digno é o Rei que ressuscitou. Santo é o Rei que morreu, santo, santo, santo. Maravilhoso amor, tua graça me alcançou, tomou o meu lugar, a minha cruz levou, a sua vida deu para me libertar. Jesus, eu canto o seu amor sem fim. Aleluia. Santo é o Rei que ressuscitou por nós e nos deu vida abundante. Que tremendo amor por nós Ele teve naquela cruz, por mim e por você, que nós tivéssemos essa vida abundante em Cristo. Que gostoso poder celebrar isso. E aquele que se encontra com o amor de Cristo, ele entende que nele ele pode confiar, porque Ele é o teu protetor, Ele é o teu libertador, Ele é o refúgio,
Ele é o abrigo, Ele é a torre forte. Em todo tempo Ele é o nosso socorro. Assim é o nosso Senhor, por mim e por você. Então confie nele. Entrega o teu caminho ao Senhor. Confie em tudo Ele vai fazer. Tudo Ele vai cuidar. Porque Ele é Deus. Nada sai ao controle de Deus. Vamos celebrar, cantar essa verdade do Senhor. Olho para os montes e pergunto: de onde me virá o socorro? Meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. O tempo em que nós estamos enfrentando juntos
É um tempo de nos lembrarmos quem de fato nos socorre no dia mau. É um tempo de despertarmos a nossa fé para nos levar a um nível mais profundo da relação com Deus. Conversava com uma pessoa essa semana exatamente sobre essa perspectiva do isolamento que nós vivemos. É agora que Deus quer nos levar a níveis ainda não experimentados com Ele, de podermos aquietar a nossa alma e o nosso coração na plena certeza de que Ele é a nossa torre forte, de que Ele é o nosso refúgio, de que Ele é o nosso socorro, nossa salvação, e nós dependemos dEle e precisamos dEle. Sei que você deve estar com seu coração sempre visitado por algumas ansiedades, e é muito comum que a gente enfrente isso nesse tempo. O medo de perdermos o emprego, o medo de como isso terminará, e é muito comum e é muito natural que esses sentimentos batam a porta do seu coração. Mas eu quero com você, depois do que cantamos para Ele, reafirmar a nossa confiança, a nossa fé, lembrando a você que fé é você conseguir enxergar aquilo que não é possível ver com os olhos físicos. Então nós enxergamos um Deus que está trabalhando em todas as situações difíceis que não apenas o Brasil, mas o mundo inteiro está enfrentando. Então eu queria te convidar na sua casa, onde quer que você esteja, se for possível se ajoelhar, que você se ajoelhe comigo. Nos ajoelharemos diante daquele que é o socorro, Senhor e Criador dos céus e da terra. E eu pedirei pela sua casa, pelo seu casamento, pela sua família, pela nossa nação. Se você puder, faça isso nesse momento. Ó Deus, obrigado por esta canção que nos lembram várias passagens bíblicas em que o Senhor se revela a Israel e depois por meio de teu Filho à humanidade, se declarando como torre forte, se declarando como socorro bem presente no tempo da angústia, se declarando como rocha inabalável na qual o ser humano pode não apenas habitar, mas viver, ó Deus, eternamente. E nós te agradecemos por isso e tomamos posse dessas verdades bíblicas para declarar ao Senhor que nós confiamos em Ti, que dependemos de Ti e sabemos que o Senhor está trabalhando em todo esse caos. A gente olha para o passado e vemos o Senhor manifestando graça no deserto sobre Teu povo. Então, sejam quais forem as circunstâncias, elas jamais, ó Deus, poderão nos impedir de crer que o Senhor permanece conosco. Então nós queremos te declarar a nossa total confiança. Pai bendito, tenha misericórdia. Os dados são alarmantes, preocupantes, do número de mortes, ó Deus, que não apenas no Brasil, mas nos Estados Unidos, em outras nações, dia após dia são ceifadas. Lares que perdem pai, mãe, filhos, ó Deus, tenha misericórdia, Pai. Pedimos que o Senhor dos céus intervenha, pedimos que, já que o Senhor, assim cremos, é o Senhor de todos os impossíveis, que o Senhor manifeste graça para que essa pandemia, ela, ó Deus, termine o mais breve. Quem sabe, Pai, Tu possas hoje, da eternidade, colocar um fim nela, não apenas no Brasil, mas em toda a terra. E nós te pedimos isso. Te pedimos, como disse o pastor Ézio em sua oração, por todos aqueles profissionais que estão, ó Deus, correndo riscos para levar o seu serviço a toda a população. Pedimos, ó Deus, ainda uma vez mais pelos governantes. Pedimos que haja, ó Deus, paz e consenso em suas decisões para que toda a população seja, ó Deus, beneficiada. Nós oramos de joelhos, porque Tu és o nosso socorro, e em Ti nós declaramos, Pai, toda a nossa confiança, em nome de Jesus, amém. Tu és Deus,
vai passar. Ele permanece ao nosso lado como fiel que é, e Ele nos dará graça. É tão importante que a adversidade nos ofereça lições práticas, porque sempre há uma oportunidade de crescermos. A adversidade, ela está presente desde a criação do mundo, desde que o ser humano veio à existência. E Deus manifesta seu poder por meio das tempestades, dos desertos, por meio das dificuldades, tribulações, para que a gente desenvolva aquilo que historicamente sempre trouxe tantas revoluções, que é a unidade. Imaginem-se unidos na adversidade, ainda que nós estejamos em nossas casas. Estamos vivendo aquilo que em 31 anos nós como igreja não havíamos experimentado. A possibilidade de estarmos unidos, não necessariamente juntos no mesmo ambiente. Então Deus tem nos ensinado a nos importarmos uns com os outros, mesmo na adversidade. E é Davi quem escreve um salmo que eu amo demais, e ele diz: todo o meu ser, louve o Senhor, louvarei seu santo nome de todo o coração. Todo o meu ser, louve o Senhor, e que eu jamais me esqueça de suas bênçãos. Que eu jamais me esqueça de todas as suas bênçãos. A fidelidade de Deus se manifesta de forma particular para que na unidade, diante da adversidade, todos possam ser supridos. Esse é um momento muito especial para a IBAGE, sempre entendemos como um grande privilégio. Eu quero, como pastor titular, dizer a você muito obrigado, porque mesmo afastados como estamos, fisicamente, o seu coração tem se mantido generoso para o sustento de todo este lugar nesse tempo. A gente tem acompanhado os números e eu quero expressar em nome da nossa administração, alegremente, a gratidão pela sua generosidade e pela sua fidelidade. Temos feito muito pouco, mas eu tenho acreditado que com um pouco de cada um, a unidade manifesta a graça de todas as necessidades serem supridas por meio da nossa generosidade. Nós iremos cantar uma canção que diz que nós somos seguros porque estamos em Cristo. E é fato, Ele é fiel, Ele nos tem suprido. Portanto, enquanto cantarmos, que sua família reunida, que você sozinho na sua casa, possa elevar ao Senhor a sua oração e a sua canção de gratidão, porque Ele tem sido fiel a você e fiel à sua casa. Ele jamais te abandonará. Ele jamais nos abandonará. E essa é a expressão que eu gostaria de deixar a você. Canta a minha alma, canta ao Senhor. Rende-lhe sempre adoração. Não importa as circunstâncias em que nós estejamos vivendo. Vai ser apresentado para você as contas da IBAGE nas quais você pode fazer a sua transferência e nos ajudar nesse tempo. Que Deus o abençoe. Segurança, sou de Jesus, eu já desfruto as bênçãos da luz, sou por Jesus, herdeiro de Deus, Ele me leva à glória dos céus, canta minha alma, canta ao Senhor. Seu amor eu me submeti, extasiado
senti anjos cantando nos altos céus, louvam a excelsa graça de Deus. Canta minha alma, canta ao Senhor, rende-lhe sempre ardente louvor. Canta minha seu grande amor, me regozijo em meu Salvador. Esperançoso, vivo na luz, pela bondade do meu Jesus. Canta minha alma, canta ao Senhor, rende-lhe sempre ardente louvor. Canta minha alma, canta ao Senhor, rende-lhe sempre ardente louvor. Nós vamos orar. Eu queria pedir que a graça de Deus seja sobre sua vida e sua casa. Eu sei que todas as ansiedades e preocupações visitam aqueles que mantêm o seu lar, mas eu queria te lembrar, confia nele, ele é fiel, ele há de suprir todas as suas necessidades. A gente tem ficado muito feliz com os projetos nos quais a IBAGE pode se envolver, dentre eles a das máscaras, que tem abençoado não só o hospital, os hospitais de São José, mas casas-abrigo, casa de idosos. A gente está muito feliz. Nós temos feito chegar até a nossa assistência social já algumas famílias com suas necessidades, e por causa da tua generosidade, nós temos suprido, com a graça de Deus, essas famílias com o primeiro momento que eles estão necessitando de uma cesta. E obrigado mais uma vez pela forma como generosamente você tem contribuído. Obrigado, Deus, porque em tempos de escassez, a tua fidelidade brilha como o sol do meio-dia. Obrigado, Deus, pela tua graça em nos suprir tudo o que nós necessitamos. Abençoa-nos, Pai, e que nosso coração se mantenha grato e seguro em Ti, para o louvor da Tua glória. Que todos esses valores que têm chegado até a administração sejam administrados, ó Deus, com a Tua sabedoria, vinda sobre cada um de nós. É a nossa oração, em nome de Jesus. Amém. tronos e que nações, maior que toda ciência e saber, é sobre bens, riquezas e poder, grande poderoso é o Senhor. Na cruz, mas ressuscitou, fez por mim
Meu Jesus me salvou. Maior que reinos, maior que reis, maior que o mundo e que toda a criação, maior que tudo que o homem pode ver. Antes do início era Deus. Maior que tronos, que nações, maior que toda a ciência e o saber, e sobre bens, riqueza e poder, grande e poderoso é o Senhor. Morreu na cruz, mas ressuscitou, fez por mim, a minha dor levou, meus pecados todos perdoou, pensou em mim. Meu Jesus me salvou. Morreu na cruz, mas ressuscitou, fez por mim, a minha dor levou, meus pecados todos perdoou, Pensou em mim. meu Jesus Me salvou. O coração amoroso do Pai pulsa por você. Ele ama, mas ama tanto que, em vez de ficar na glória eterna, preferiu vir até nós. Ao invés de condenar, ele decidiu vir para nos salvar. O Pai abraça e beija o Filho que volta. Ele se alegra quando nos vê arrependidos. Seu coração festeja quando nos encontra. Indecifrável e misterioso é o coração de Deus. Um coração gracioso para nos abençoar com aquilo que não merecemos, e misericordioso para não nos dar aquilo que nossos atos merecem. Amém. Ao longo de todo esse mês de abril, nós estamos trabalhando uma série de mensagens muito lindas. Uma série de mensagens que diz respeito ao coração amoroso do Pai. Uma série de mensagens que, ao mesmo tempo que ela nos alegra, ela nos confronta. Ao mesmo tempo que ela traz entendimento ao nosso coração, nos leva à percepção de uma dependência plena do Senhor. Hoje pela manhã, eu queria compartilhar com você, e também à noite desse domingo, a mensagem que diz respeito à moeda perdida. E eu queria te levar ao texto de Lucas, capítulo 15, os versículos de 8 a 10. Eu queria que você pudesse tomar a sua Bíblia e abri-la. E eu queria ler esse texto, e depois eu quero orar com você e colocar mais esse tempo diante do Senhor. Evangelho de Lucas, capítulo 15, os versículos de 8
ao 10 diz assim: suponhamos que uma mulher tenha 10 moedas de prata e perca uma. Acaso não acenderá uma lâmpada, varrerá a casa inteira e procurará com cuidado até encontrá-la? E quando a encontrar, reunirá as amigas e vizinhas e dirá: alegrem-se comigo, pois encontrei a minha moeda perdida. Da mesma forma, a alegria na presença dos anjos de Deus, quando o único pecador se arrepender. Você pode orar comigo? Pai, mais uma vez o nosso coração é colocado diante da sua presença. Mais uma vez a nossa mente e todo o nosso ser é levado diante do seu trono de glória. Nós clamamos ao Senhor que nesse momento nossa mente, coração e todo o nosso ser sejam recheados pela sua palavra, sejam inundados pela sua graça. Que nesse dia, Pai, onde nós ouviremos acerca do Senhor e das suas realizações, que o Senhor constranja o nosso coração a ponto de nós entendermos a necessidade de nos rendermos a Ti. Que seja um tempo precioso na sua presença, que seja um tempo de aprendizado, que seja um tempo de crescimento, que seja um tempo de experimentação de graça, que seja um tempo, Senhor Deus, de ampliação da fé, porque a sua palavra diz em Romanos 10, 17, que a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. João 17, 17 diz que, Pai, santifica-os na verdade, porque a tua palavra é a verdade. Conduz-nos, Deus, conduz o nosso coração à sua presença, que seja um dia onde nós possamos perceber o Senhor tão próximo de nós, que seja inegável a sua presença. Num tempo, Senhor Deus, de distanciamento, num tempo de isolamento social, é impossível, Pai, não conseguirmos perceber o amor do Senhor que está a nos envolver, dia após dia, porque o Senhor é um Deus que tem um coração amoroso, e é sobre esse coração amoroso que nós queremos tratar juntamente com os nossos irmãos hoje pela manhã. Fala ao nosso coração, Deus, porque nós precisamos ouvir a sua voz, e nós oramos assim, agradecidos em nome e por amor a Jesus Cristo. E se você concorda com essa oração aí no seu lar, ou em qualquer lugar que você esteja ouvindo ou ouvindo-nos, você pode dizer amém. Queridos, no contexto que nós lemos de Lucas capítulo 15, em particular os versículos 8 a 10, nós lemos sobre os fariseus e mestres da lei que não conseguiam entender algumas atitudes relacionadas a Cristo. Eles não conseguiam entender como é que era possível um pregador de coisas espirituais se relacionar agora com pecadores. Eles não conseguiam, a mente deles não conseguiam perceber, ou não conseguia perceber um Deus agora santo, um homem que traz a mensagem da cruz, a mensagem de exposição da sua palavra, da sua verdade, se reunir com a escória da sociedade. Mas na realidade, as palavras de Cristo, elas combinavam com a sua missão. Elas promoviam a sua missão. Elas concordavam com aquilo que ele dizia, com aquilo que ele externava. Ele é aquele que recebe pecadores para perdoá-los. Jesus é aquele que se encontra com eles para santificá-los, para prepará-los para o céu. E diante das acusações agora, ele vai contar 3 parábolas que vai revelar a sua disposição em nos salvar. Porque nós, eu e vocês, sem Jesus, nós somos como a ovelha perdida, nós somos como a moeda perdida, nós somos como o filho perdido. Por isso, hoje pela manhã, entre os maiores mistérios de Deus, estabelecidos na eternidade, precisamos compreender que entre eles está o amor de Deus por nós. Antes mesmo, querido, que as cortinas da criação, elas fossem abertas e fôssemos colocados, eu e você, no centro do palco da vida, Ele estava lá. O amor de Cristo, Ele é ativo, Ele é realizador.
ele é caracterizado por uma renúncia própria, por uma entrega particular, voluntária, uma entrega pessoal. O amor de Deus, ele está nas digitais colocadas no barro que moldou a cada um de nós, como também no sangue de Jesus, derramado na cruz do Calvário, agora, por amor a cada um de nós. Esse mesmo amor, ele esteve presente na preservação de toda a humanidade, através da família de Noé e na libertação também, por que não dizer, do povo no Egito. Esse amor estava no monte com Abraão, mas também no vale com Davi. Ele estava no deserto com Moisés e no ribeiro de Querite agora com Elias. Queridos, o amor de Deus esteve presente nas intervenções dos reis, dos profetas e dos sacerdotes. Ele estava presente no Éden, mas também estava no Gólgota, completamente presente, completamente ativo. O amor de Deus, ele é o paradoxo da cruz. Ele é um paradoxo para mim e para você. O amor de Deus, queridos, em Cristo, estava na morte para trazer vida para cada um de nós. Estava em seu silêncio como o cordeiro e estará em seu rugido como o leão da tribo de Judá. Ele está nas suas palavras e nas suas ações. Ele está na sua misericórdia, mas também está na sua justiça, na plenitude dela. O amor de Deus, esse a que me refiro, ele deve ser buscado, mas por ser desejado. Ele não pode ser uma moeda de troca, ele não pode ser barganhado. O amor de Deus não se permite ser corrompido, ele não é restrito e ele não é restritivo, ele é acessível a todos nós, mas não é condescendente. Ele é gracioso, mas ele também é justo. Ele esteve no começo e esse mesmo amor estará no fim, quando as portas na eternidade se abrirem para nos receber de volta ao lar. Será Ele, o próprio Jesus, quem nos dará as boas-vindas. Por isso, pensando nessas questões, existe um texto de um homem chamado Alexander Archibald, que diz assim: toda a minha teologia está reduzida a este círculo restrito. Cristo veio ao mundo para salvar os pecadores. Cristo veio ao mundo para morrer por mim e por você, no meu e também no seu lugar. Por isso quero trazer algumas lições preciosas para você nesse dia, acerca da moeda perdida. A primeira delas é que existem coisas que devemos abandonar, outras, porém, jamais devemos deixar de buscar. Existem coisas que devemos abandonar, outras, porém, jamais deixar de buscar. É o que diz o versículo 8 na parte A do texto. Ou suponhamos que uma mulher tenha 10 moedas de prata e perca uma. Queridos, a possibilidade da perda, diz a frase que você viu agora há pouco, de algo essencial, transformará a sua busca em uma ação primordial. A moeda de prata para aquela mulher poderia representar a sua própria sobrevivência. Alguns estudiosos, eles chegam a dizer que poderia ser a economia de uma vida inteira. O seu valor, ele era inestimável, ele era incomparável. Não era dispensável e nunca aceitável a sua perda. Foi algo conseguido agora por essa mulher com entrega, com abnegação. Esse tempo que nós estamos vivenciando, ele deixa uma lição preciosa para nós. O mundo precisa buscar a Deus. Essa é uma lição fundamental para o meu coração e para o seu coração. Os momentos de aflições que estamos vivendo ante as impossibilidades, eles revelaram agora a nossa fragilidade. Muitas vezes nós nos equivocamos com a longevidade da vida, com a progressão dela,
e trocamos aquilo que é prioritário por aquilo que é simplesmente agora, em dado momento completamente necessário. Nesse tempo, por exemplo, quando nós somos trazidos a uma nova relação com o Senhor, a um tempo de maior proximidade com Ele, de aprofundamento da fé, nesse tempo eu não ouvi mais paródias com o nome de Deus, não vi mais cristos caricatos sendo apresentados como foi nos carnavais passados. Eu não ouvi e nem vi manifestações culturais contrárias à moral, à família e à fé. Nesse tempo, ao contrário, eu vi completos movimentos de fé. Porque com a propagação da teologia positiva, nós deixamos de depender de Deus e passamos a acreditar demasiadamente em nós. As nossas prioridades, elas começaram a mudar de lugar. O nosso foco foi desvirtuado, foi desviado da cruz. A nossa missão está diariamente sendo descentralizada do céu. E sem perceber, vamos nos afastando, pouco a pouco, da presença daquele que é a nossa vida, a razão dela e da nossa existência. Por isso, a palavra de Deus em 1 de Pedro, capítulo 2, versículo 11, vai dizer que nós somos peregrinos nessa terra. Quando eu chego ao texto de Filipenses, capítulo 2, versículo 20, ele vai dizer que essa não é a nossa pátria, que não somos cidadãos desse mundo, mas estamos aqui apenas para o cumprimento de uma missão. Porque a cortina da graça, ela foi aberta no Gólgota, como diz o texto de Mateus, no capítulo 27, os versículos 50 e 51. Por isso, para esse dia, para esse tempo, o mandamento do Senhor para nós é claro. Jeremias 29, 13. Se me buscarem de todo o coração, vocês me encontrarão. 1 de João, capítulo 4, no versículo 9 vai dizer: nós amamos, porque Ele nos amou primeiro. Deus colocou o anseio pela eternidade no coração de cada um de nós, diz o autor de Eclesiastes. Nada tem valor se não o encontrarmos. Quando entendemos isso, queridos, conseguimos agora então compreender as palavras de Paulo em Atos capítulo 20, versículo 24, quando ele diz: em nada, ou mais a minha vida não vale coisa alguma para mim, a menos que eu a use agora para completar a minha carreira e a missão que foi confiada pelo Senhor, dar bom testemunho das boas novas da graça de Deus. É então feito um convite a cada um de nós que se encontra em Lucas, capítulo 9, versículo 23. Se alguém quer ser meu seguidor, negue-se a si mesmo, tome a cada dia a sua cruz e depois siga-me. E ele continua: mas se tentar se apegar à sua vida, você vai perdê-la. 2 de Crônicas, capítulo 15, versículo 2 diz que o Senhor estará com vocês quando vocês estiverem com Ele. Sempre que o buscarem, o encontrarão. Mas se o abandonarem, Ele os abandonará. Por isso é necessário refletirmos nessa manhã, nesse primeiro ponto. Ouvirmos e observarmos aquilo que Deus está nos chamando para ser, e não apenas fazer. Entendermos que o convite dEle é um convite para a libertação, é um convite para a salvação, encontrarmos um tesouro do qual nós fomos desviados, quando agora caídos nos tornamos. Segundo lugar, aquilo que nós buscamos pode estar no lugar que nós nem sempre esperamos. O versículo 8, o mesmo versículo, na parte B diz assim: acaso não acenderá uma lâmpada, varrerá a casa inteira e procurará com cuidado até encontrá-la? Muitas vezes estamos apresentando a pessoa certa no lugar e com a visão erradas. Queridos, a mulher da parábola, ela acendeu a luz
ela varreu a casa inteira, ela procurou com cuidado e detalhadamente até encontrar a moeda. Na busca por encontrarmos a graça de Deus, algumas coisas na nossa vida precisarão ser movidas de lugar, precisarão ser mudadas de lugar. Alguns ídolos precisarão ser destronados do nosso coração. Observe, nós tentamos encontrar a paz, a felicidade e o amor em lugares que para alguns parecem ser completamente ilógicos. Enquanto crianças, nós acreditávamos que poderíamos encontrar a alegria nos brinquedos e nos parques de diversão. A liberdade parecia ser a resposta quando nós chegamos agora à adolescência. Quando nós migramos para a juventude, as propostas mudaram. Passamos a acreditar nas conquistas pessoais, a depender da formação acadêmica, nos sonhos de uma posição que nos garantisse uma segurança futura. Nós encontramos no amor por outra pessoa a aparente resposta para a felicidade e passamos a nos entregar abruptamente então a ela. Nós precisamos hoje nos esforçar para saber algo sobre o amor de Cristo. É um amor, queridos, que de fato ultrapassa o nosso entendimento. Ele é insondável, ele é indescritível. É o amor no qual passamos a aprender a descansar completamente a nossa alma. Ele é intenso, mas também ele é profundo. O amor de Cristo, ele é caracterizado por renúncia própria. O pastor não abandonou a ovelha perdida no deserto. Ele a trouxe de volta ao lar nos ombros. A mulher não poupou esforços até achar a moeda perdida. Assim também Cristo não poupou a si mesmo. Ele veio para salvar os pecadores. E posso parafrasear Paulo nesse dia, dos pecadores, dos quais eu sou o pior. Por isso, João capítulo 12, versículo 34 vai dizer: eu lhes digo a verdade, se o grão de trigo não for plantado na terra e não morrer, ficará só. Sua morte, porém, produzirá muitos novos grãos. Ninguém começa algo novo sem antes permitir que morra dentro de si os desejos antigos. Queridos, tudo aquilo que as pessoas buscam e precisam está em um único lugar, no amor de Jesus Cristo, cravado na sua cruz. Por isso, Hebreus 12:2 vai dizer: mantenhamos o olhar o olhar firme em Jesus, o líder e aperfeiçoador da nossa fé. João 15:13 vai dizer: não existe amor maior do que dar a vida, ou do que dar a vida por seus amigos. Essa é a mensagem da cruz, a mensagem de salvação, a mensagem de redenção, a mensagem de conciliação, uma mensagem que deve ser desejada, uma mensagem que deve ser buscada, uma mensagem que deve ser proclamada, uma mensagem que deve ser vivida, uma mensagem que o nosso coração deve não somente acomodar dentro de si, mas proclamá-la para todos aqueles que estão ao seu redor. Por último, as celebrações na terra deverão sempre evidenciar a alegria pelas ações poderosas do céu. Os versículos 9 e 10, então, vão dizer sobre isso. Eu tenho mais uma frase para você. A graça de Deus não encontra homens aptos para a salvação, mas torna-os aptos a recebê-la, disse Agostinho. A palavra, queridos, ela é um convite ao arrependimento. Ele disse no versículo 7 que há alegria no céu por causa de um pecador perdido.
Ele vai repetir no versículo 10, agora, a alegria na presença dos anjos, quando um único pecador se arrepender. Há um amor disponível e que não pode ser medido, ele não pode ser contido, ele não pode ser agora guardado, mas precisa ser externado. O pastor, queridos, se alegrou agora por encontrar a sua ovelha, a mulher por achar a sua moeda. Assim também Jesus se alegra em salvar pecadores. É um prazer para Ele arrebatá-los do fogo do inferno. Por isso João, capítulo 4, versículo 34 diz: meu alimento consiste em fazer a vontade daquele que me enviou e em terminar a sua obra. Jesus nos incentivou a permanecer no amor do Pai. Evangelho de João, capítulo 15, versículo 9, ele diz: eu os amei como o Pai me amou. Efésios capítulo 2, versículo 4, mas Deus é tão rico em misericórdia e nos amou tanto. Efésios capítulo 1, versículo 4, mesmo antes de criar o mundo, Deus nos amou e nos escolheu em Cristo para sermos santos e sem culpa diante dele. É preciso que nós entendamos nesse dia que o escrito de dívida que era contra nós, ele foi rasgado, como diz Colossenses, capítulo 2, os versículos 14 e 15. Paulo disse em 1 Coríntios, capítulo 9, versículo 22, faço tudo isso para espalhar as boas novas de salvação. Precisamos pregar o Evangelho a tempo e fora de tempo. 2 Timóteo, capítulo 4, versículo 2. Por vocês, de boa vontade, disse Paulo, me desgastarei e gastarei tudo aquilo que eu tenho. 2 Coríntios, capítulo 12, versículo 15. Existe uma frase de C.S. Lewis que ela ecoa no meu coração. E ela diz assim: eu descobri em mim mesmo desejos os quais nada nessa terra pode satisfazer. A única explicação lógica é que eu fui feito para um outro mundo. E tem uma outra frase, essa que você está vendo agora, que diz assim: Jesus abriu à força a porta que estava fechada desde a morte do primeiro homem. Ele encontrou, enfrentou e derrotou o rei da morte. Tudo é diferente porque ele fez isso. O amor de Cristo, o amor de Deus em Cristo, ele é o dedo indicador, sendo colocado nos lábios e dizendo à morte: ele é a pergunta a ela, cuja resposta não será ouvida. Ó morte, onde está, ó morte, a tua vitória? Ele vai responder: ela foi tragada na cruz, ela foi levada. Ele disse: porque o Filho do Homem veio salvar e buscar os perdidos. Lucas capítulo 19, versículo 10. Marcos 2,17. Ele disse: as pessoas saudáveis não precisam de médico, mas sim os doentes. Não vim para chamar os justos, mas os pecadores. Segundo Marcos capítulo 6, versículo 34, ele vai dizer assim: éramos como ovelhas sem pastor, mas Cristo nos encontrou. Por isso, queridos, onde quer que você esteja, hoje Deus te dá uma rica oportunidade de encontrá-lo e de por ele ser encontrado. O tesouro está disponível, o vaso de barro somos nós. É preciso agora recebê-lo e fazer desse vaso de barro um pote, onde habitará nele um grande tesouro. Enquanto o ministério estiver cantando, eu queria que você aí onde você está, quer seja na sua casa, quer seja em qualquer outro lugar, quem sabe você não está num leito, num hospital, quem sabe você não está passando por uma dificuldade, afastado da sua família, afastado da sua casa, longe dos seus,
Talvez você esteja perguntando onde está o amor de Deus. Eu te digo, ele está em Cristo Jesus, que o oferece a você gratuitamente. Um amor que ele não é condescendente, mas ele é disponível. Um amor que traz em seu escopo a santidade daquele que a oferece a mim e a você. Por isso hoje, enquanto o ministério estiver cantando, eu quero crer que o Espírito de Deus está visitando o seu coração, está visitando a sua mente. Ao final, nós vamos orar por você, por uma decisão que você precisa tomar, de recebê-lo como o seu Senhor e o seu Salvador. Antes de eu falar, tu cantava sobre mim. Tu tens sido tão bom pra mim. Antes de eu respirar, sopraste tua vida em mim. Tu tens sido tão bom pra mim. Oh, impressionante, ousado amor de Deus, oh, que deixa as 99 só pra me encontrar. Não posso comprá-lo, nem merecê-lo, mesmo assim se entregou. Oh, impressionante, infinito, ousado amor de Deus. Inimigo eu fui, mas teu amor lutou por mim. Tu tens sido tão bom pra mim. Tinha valor, mas tudo pagou por mim. Tu tens sido tão bom pra mim. Oh, impressionante, infinito, ousado amor de Deus, oh, me deixa as 99 só pra me encontrar. Não posso comprá-lo, nem merecê-lo, mesmo assim se entregou. Oh, impressionante, infinito, ousado amor de Deus. Traz luz para as sombras, escala montanhas pra me encontrar. Derruba muralhas, destrói as mentiras pra me encontrar. Traz luz para as sombras, escala montanhas pra me encontrar. Derruba muralhas, destrói as mentiras pra me encontrar. Traz luz para as sombras, escala montanhas pra me encontrar. Derruba muralhas, destrói as mentiras pra me encontrar.
fariseus e os mestres da lei, eles duvidavam que uma pessoa como eu e você pudesse ser salva. Eles olhavam e separavam as pessoas em classes sociais. Eles separavam aqueles que para eles poderiam alcançar graça, misericórdia e favor. Mas nosso Cristo, Ele veio para quebrar isso. Quando no Gólgota Ele disse que agora estava tudo consumado, o véu se rasga de alto a baixo. A cortina da graça então é separada e nós podemos atravessar por ela com misericórdia, por graça e por favor do Senhor. Talvez você esteja se questionando ao olhar e ao ouvir essa mensagem hoje pela manhã e se perguntando se você é merecedor. Nem você e nem eu éramos merecedores. Isso é misericórdia. Isso é misericórdia do Senhor. O Senhor tem encontrado a mim e teria encontrado a você. Talvez estivéssemos em uma posição diferente, mas numa mesma condição. Eu, como você, quando fui encontrado pelo Senhor, também era assim. Estava no lamaçal do pecado, perdido e acreditando que não havia mais chance. E o Senhor, pelo seu amor, esse infinito amor, me encontrou e quer encontrar e transformar você também. Por isso, você que nos assiste nesse dia, em nome de Jesus Cristo, você talvez já esteja sendo visitado pela presença do Espírito de Deus. Talvez a mensagem de Cristo já esteja chegando ao seu coração, por esse veículo e por outros veículos. Talvez outras pessoas já tenham chegado a você e apresentado esse mesmo Cristo, que transforma, que cura, que salva e que liberta. Talvez você esteja esperando uma oportunidade, talvez você tenha dito, sou jovem demais, ou talvez você esteja dizendo, sou velho demais. Mas o tempo é hoje, porque a salvação está chegando à sua casa, através desse veículo, aí onde você está. Em nome de Jesus Cristo, feche seus olhos, curve a sua cabeça. E se você deseja receber esse Senhor como o Salvador da sua vida, entregar-se a Ele, lembre-se, é necessário que você creia nele, que você confesse a Ele como o suficiente Salvador, que você agora coloque a sua vida, para que Ele possa escrever o seu nome num livro que nunca mais será apagado e nunca mais de lá o seu nome será tirado. Um livro eterno, um livro que a assinatura é feita com o sangue do Cordeiro. Eu te convido nessa manhã, que entendeu essa mensagem, curve a sua cabeça, feche seus olhos, vamos orar. Deus, muito obrigado pela Tua palavra, Senhor, que alcança o nosso coração. O Espírito Santo de Deus a quem convence o pecador da justiça e do juízo e também do pecado. Não há poder em um homem qualquer para transformar o coração de um outro ser humano, mas o poder que há no Senhor Deus, Ele transforma, Ele muda histórias, Ele tira, Senhor Deus, cada um de nós do meio do monturo e nos coloca em meio a príncipes. Ele nos tira, Senhor Deus, do lamaçal do pecado e nos permite entrar no Santo dos Santos por um novo e vivo caminho, que é Cristo Jesus, o nosso Senhor e Salvador. Deus, a palavra do Senhor vem ao nosso coração como uma rica oportunidade. Ela veio nesse dia ao nosso coração como um convite à salvação, como um convite à transformação. O Senhor veio buscar e salvar aquele que se havia perdido, e toda a humanidade em Adão havia se perdido e sido perdida, Pai. Por isso o Senhor resgata todos aqueles que o confessam como o Senhor e Salvador da sua vida. E talvez alguém em seu lar nesse momento, Senhor, talvez alguém no hospital, através de um aparelho celular, esteja ouvindo essa mensagem. Nós não oferecemos aqui nessa manhã, nessa noite, hoje, quando você ouvir essa mensagem, nós não estaremos oferecendo a você religião, não estaremos oferecendo a você religiosidade, mas estaremos oferecendo a você um Cristo que transforma, o único que é capaz de fazer isso, o único que é capaz de promover a transformação por completo no ser humano, o único que é capaz de nos tirar de um quadro de depressão, de nos tirar de um quadro de depreciação, de tirar-nos de um quadro de morte e nos permitir sermos elevados para um quadro de vida. Deus, em nome de Jesus Cristo, visita cada querido e cada querida nessa manhã, alcança os corações onde essa mensagem chegar. Que esse amor, que esse infinito amor seja percebido pelos teus filhos, que as lágrimas que correrem dos seus olhos sejam colhidas pelo Senhor e sejam transformadas em alegria,
Que cânticos de alegria volte aos lares. Que cânticos de alegria volte ao coração daqueles que estavam sem esperança. Que um renovo alcance a cada um desses que podem orar conosco nesse dia e onde essa mensagem chegar. Que o amor de Deus Pai, a graça maravilhosa de Jesus Cristo e que as ricas e doces consolações do Espírito Santo de Deus seja com cada um de nós e com todo o povo de Deus presente e espalhado pela face da terra. E você, querido e querida, que está me assistindo nessa manhã e me assistirá à noite, que o Senhor te abençoe e te guarde. E se você concorda com essa oração, que você diga amém. Que Deus te abençoe. Excelente semana. Nós amamos você, estamos com o nosso coração pleno de saudades de você. Esperamos vê-lo em breve. Deus te abençoe. Fique em paz. Que o Senhor te guarde e te abençoe sempre.